Você já ouviu falar de um milagre que desafiou a lógica, a medicina e as más línguas de uma cidade inteira? Em um pedaço esquecido do interior do Brasil, onde a terra seca parecia tão infértil quanto as esperanças de um homem, nasceu uma história que ninguém jamais conseguiu explicar. Um fazendeiro condenado à solidão, uma cozinheira de fé inabalável e 3 vidas que surgiram quando tudo dizia que seria impossível. Prepare-se para conhecer o caso que virou lenda em Campo Belo, onde amor, desconfiança e mistério se entrelaçaram em um enredo que desafia até hoje quem tenta entendê-lo. O que você faria se o destino te desse aquilo que todos diziam ser impossível? O galo cantava em algum canto esquecido da fazenda, enquanto o primeiro feixe de luz rasgava a névoa espessa que cobria Campo Belo. A fazenda Boa Esperança, com seus hectares de terra seca e a cerca de madeira já envelhecida, parecia adormecida sob o peso de décadas de histórias silenciosas. Antônio de Souza e Silva, o dono daquelas terras, observava o amanhecer da varanda de sua casa grande, segurando uma xícara de café forte que fumegava entre seus dedos calejados. Seus olhos, endurecidos pelo tempo e pela resignação, carregavam a tristeza de quem tinha tudo, menos o que mais desejava. "Antônio, você vai deixar essa terra sem sangue novo?" perguntou Dona Olívia, sua mãe, irrompendo pela porta de madeira com um avental sujo de farinha. Sua voz cortava como faca afiada. Ele respondeu com a voz arrastada, quase um sussurro: "Mãe, tem coisas que a gente não escolhe, e filho não nasce de terra seca." Olívia franziu a testa, cruzou os braços e soltou um suspiro longo, pesado, como se carregasse o lamento de gerações. O peso da infertilidade era mais do que uma vergonha silenciosa. Era um fardo público. Na cidade pequena, boatos cresciam mais rápido que o mato após a chuva. Antônio sabia que cada ida à venda, cada passo na igreja aos domingos, era acompanhado de olhares curiosos e cochichos maldosos. Naquela manhã, depois da breve troca amarga com a mãe, Antônio decidiu ir até a sede da fazenda. O caminho era de terra batida, margeado por pastos ralos e bois que pareciam tão desanimados quanto ele. José, um dos empregados mais antigos, estava encostado numa cerca, afiando uma faca com calma. "Bom dia, Zé", disse Antônio. José levantou os olhos com um meio sorriso de canto de boca. "Dia, patrão. Tá cedo hoje." E como se estivesse esperando o momento certo, acrescentou: "Patrão já ouviu o ditado, nem tudo que é seco deixa de germinar." Antônio parou, o olhar fixo no velho. "Que história é essa, Zé?" José deu de ombros, como quem entrega um segredo sem querer. "A vida é cheia de surpresa, patrão. Às vezes, Deus esconde a semente até a hora certa." Aquela frase grudou na mente de Antônio como poeira em roupa molhada. Era um pensamento tolo, talvez, mas acendeu algo dentro dele que não sabia que ainda existia. Uma fagulha de esperança. De volta à casa, no final da tarde, Antônio se sentou na sala principal, cercado de retratos antigos. Homens e mulheres robustos, todos com filhos ao redor, todos com a missão cumprida de perpetuar a linhagem. Ele sentia como se fosse a última peça defeituosa de uma longa corrente. Naquela noite, enquanto o vento zunia pelas frestas da janela, Antônio teve um sonho. Nele, caminhava por um campo vasto, onde flores silvestres brotavam da terra árida, colorindo tudo ao redor. No centro do campo, uma mulher de cabelos negros como a noite sorria para ele, segurando nos braços 3 crianças que corriam em sua direção. Acordou com o coração acelerado, o suor escorrendo pela testa. Olhou para o teto de madeira e sussurrou: "Será que ainda tem jeito para mim?" Sem saber, a resposta já começava a se mover em sua direção. Na manhã seguinte, enquanto tomava o café sem açúcar na cozinha deserta, Antônio ouviu a mãe resmungando algo do lado de fora. Curioso, levantou-se e espiou pela janela.
Dona Olívia colava um pedaço de papel no poste da venda que ficava em frente à casa. Procura-se cozinheira, fazenda Boa Esperança. Antônio franziu o senho. Não era comum anunciar vagas assim em Campo Belo. Normalmente, tudo se resolvia no boca a boca. Essa atitude tão pública não era apenas necessidade, era um pedido de socorro silencioso. Alguém precisava ocupar aquele vazio. À tarde, enquanto o sol descia preguiçoso atrás das colinas, a primeira candidata apareceu. Uma mulher robusta, com um lenço amarrado na cabeça e um jeito de quem já carregava o peso do mundo nas costas. Conversaram pouco. Antônio não sentiu conexão. Nos dias seguintes, outras vieram. Nenhuma parecia certa, até que, numa manhã chuvosa, ela apareceu, e com ela, tudo começaria a mudar. A chuva havia cessado, mas o cheiro de terra molhada ainda dominava o ar quando Antônio, encostado no batente da porta da fazenda, olhou para a estrada de terra batida. Maria Aparecida surgia a passos firmes, segurando uma bolsa de lona gasta e um guarda-chuva torto que mal lhe protegia da garoa fina. Ela trajava um vestido simples, florido e um sorriso tímido, que parecia iluminar até os cantos mais sombrios daquela casa grande. "Bom dia, senhor", disse ela, com a voz firme mas doce. "Bom dia", respondeu Antônio, tentando disfarçar a surpresa pela juventude e energia da moça. Dona Olívia foi logo à frente, examinando Maria dos pés à cabeça, como quem avalia um lote no mercado. "Sabe cozinhar para homem de verdade, menina?", perguntou, arqueando a sobrancelha. Maria sorriu sem se intimidar. "Se o homem for de verdade mesmo, sei sim, senhora." Antônio não conteve uma risada abafada. Havia ali uma centelha diferente, algo que contrastava violentamente com a morosidade que se arrastava pelos cômodos da Boa Esperança. Foi contratada ali mesmo, sem grandes formalidades, e foi nesse momento que, sem que Antônio percebesse, a história dele começou a sair do curso previsto pela solidão. Nos primeiros dias, a presença de Maria trouxe à casa um movimento quase imperceptível, mas impossível de ignorar. O aroma do feijão tropeiro, do bolo de fubá quentinho e do café recém-passado começava a substituir o cheiro de mofo que impregnava as paredes. Havia mais do que comida naquelas refeições, havia vida. Antônio, acostumado a comer em silêncio, passou a se demorar na cozinha depois das refeições. Conversas curtas se iniciavam, muitas vezes sobre trivialidades da roça. A previsão da próxima chuva, o preço do gado, o capim que não vingava como antes. Pequenas trocas de palavras que, dia após dia, foram se entrelaçando feito raízes firmes sob a terra. Uma noite, enquanto Maria lavava a louça e Antônio lia um jornal já amarelado, ela comentou, sem levantar os olhos: "Fazenda bonita, mas parece triste." Antônio baixou o jornal, encarando-a por alguns segundos. "A terra sente falta de quem corra por ela, de risada de menino. Isso aqui é casa grande, mas ecoa vazio." O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Pelo contrário, parecia que ambos compartilhavam uma dor antiga, ainda que cada um a carregasse à sua maneira. No entanto, Campo Belo era uma cidade que não sabia guardar silêncios. A notícia de que Antônio havia contratado uma moça nova se espalhou mais rápido que fogo em capim seco. Na venda, no salão da igreja, nas rodas de truco na praça, cochichos surgiam como pragas. "Dizem que é bonita a nova cozinheira. Antônio está querendo mais do que comida. Quem sabe ela consegue o que as outras não conseguiram." Esses comentários chegaram aos ouvidos de Antônio pelas bocas traiçoeiras dos conhecidos. Em vez de se irritar, ele guardava tudo para si, ruminando aquelas palavras como se pudesse extrair delas algum sentido oculto. Uma noite, no bar da cidade, ele foi surpreendido por Elias, um velho amigo de infância. Com o hálito carregado de pinga, Elias deu-lhe um tapa amigável nas costas e soltou: "Se quiser conselho, Tonho, arruma uma mulher de verdade, uma que dê herdeiro."
Essas cozinheiras de cidade pequena só querem cama e comida. Antônio trincou os dentes. Não respondeu. Pagou a conta e deixou o bar, o coração pulsando com uma mistura amarga de raiva e vergonha. De volta à fazenda, na solidão do seu quarto, Antônio encarou o teto por longas horas, perguntando-se se merecia mesmo uma nova chance, se tinha direito a sonhar com uma vida diferente da que todos lhe haviam imposto. Mas o olhar de Maria, tão cheio de vida, voltava a ele insistentemente, como o refrão de uma canção esquecida. E no fundo da alma, Antônio começava a suspeitar que a vida estava preparando uma colheita inesperada para quem já havia perdido a esperança. E manhã surgia tímida, com uma névoa fina encobrindo os campos da fazenda, quando Maria Aparecida entrou pela porta da cozinha, trazendo um balde cheio de verduras frescas. Antônio, sentado à mesa com seu café forte, levantou os olhos do prato e a observou em silêncio. Cada gesto dela parecia carregar uma naturalidade tão rara, tão autêntica, que por instantes ele esquecia o peso que carregava no peito. Trouxe alface e couve do quintal de baixo, disse ela, limpando as mãos no avental. Fresquinho. Antônio assentiu com um sorriso quase imperceptível. Hoje vai ter comida de verdade, então. Maria riu, e o som preencheu a cozinha como música. Era uma risada clara, despretensiosa, que fazia Antônio se sentir, por breves momentos, como um homem comum, e não como o estéril fazendeiro murmurante que a cidade conhecia. O clima entre eles era leve, mas carregado de uma tensão tênue, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. Nos dias seguintes, Maria passou a ganhar terreno em pequenas conquistas. Reorganizou a despensa, reviveu o velho galinheiro, plantou um canteiro de ervas atrás da cozinha. Cada mudança era feita sem pedir permissão, mas com tamanha gentileza que Antônio não encontrava forças para contestar. Certa tarde, enquanto ela cortava legumes para o jantar, um incidente curioso aconteceu. Antônio, distraído, entrou na cozinha e, sem perceber, esbarrou em Maria, que carregava uma panela de água quente. Em meio ao susto, a panela virou parcialmente, molhando o chão e assustando os dois. "Me desculpe, moça!" exclamou Antônio, tentando ajudar. Maria, com a roupa encharcada, olhou para ele e começou a rir. Um riso espontâneo, sem mágoa. Antônio, desconcertado, riu também, sentindo-se ridiculamente jovem outra vez. "Vai dizer que agora vai me demitir?" brincou ela, com os olhos brilhando de diversão. "Demissão não", respondeu Antônio, coçando a cabeça. "Mas um avental novo, acho que você merece." Foi um momento pequeno, bobo até, mas a partir dali algo mudou entre eles. A barreira invisível que os separava começou a ruir, tijolo por tijolo. Nos dias seguintes, a convivência se tornou mais natural. Antônio passou a arrumar desculpas para ir até a cozinha mais vezes do que o necessário. Às vezes, levava perguntas idiotas sobre o cardápio. Outras vezes, apenas encostava na porta para ver Maria cantarolando enquanto preparava o pão. As conversas também se tornaram mais pessoais. Antônio contou sobre a fazenda, sobre o pai rígido que lhe ensinara tudo sobre a lida no campo, mas que nunca soubera ensinar sobre os caminhos do coração. Maria, por sua vez, falou sobre sua infância simples na cidade de Prados, sobre a mãe viúva que lhe ensinara a rezar e a cozinhar com amor. Certa noite, sob o céu estrelado, sentados na varanda enquanto dividiam uma garrafa de café, Maria perguntou: "Patrão, o senhor nunca pensou em casar?" A pergunta, lançada com simplicidade, atingiu Antônio como uma flecha no peito. Ele demorou alguns segundos antes de responder com a voz pesada: "Já pensei, moça, mas certas coisas não são para quem não pode ter tudo." Maria, sem entender totalmente, apenas assentiu. Respeitou o silêncio dele, como quem entende que algumas dores não precisam de palavras, apenas de companhia. Ainda assim, a pergunta pairou no ar, como uma semente lançada ao vento, esperando encontrar solo fértil.
Nos dias que se seguiram, Maria passou a ser não apenas a cozinheira da fazenda, mas uma presença constante, um farol silencioso na rotina solitária de Antônio. Ela ria, contava histórias e preenchia a casa com um tipo de calor que ele nem lembrava mais que existia. Sem perceber, Antônio começava a depender daquela luz discreta que Maria trazia consigo. E sem que ele soubesse, a história que todos em Campo Belo achavam escrita e selada estava prestes a ganhar novos capítulos. O inverno avançava sobre Campo Belo com sua frieza tímida, enquanto o calor silencioso entre Antônio e Maria crescia a cada dia. As manhãs eram agora preenchidas por pequenos rituais, o café compartilhado, a troca de olhares cúmplices, as conversas sobre tudo e nada. Naquela tarde, Maria preparava pão de queijo e o cheiro forte invadia todos os cômodos da casa grande. Antônio, atraído como um menino, apareceu encostado no batente da cozinha de braços cruzados. Se continuar assim, vou engordar feito boi de confinamento, brincou ele. Maria olhou por sobre o ombro, rindo. Homem de fazenda precisa de sustância, patrão. Antônio, corrigiu ele, com uma leveza que surpreendeu a ambos. Me chama de Antônio. O sorriso dela se alargou. Tá certo. Antônio, pela primeira vez em anos, ele ouviu seu nome dito sem pesar, sem julgamento. Apenas como ele era. Um homem comum, com suas dores e esperanças silenciosas. Mais tarde, naquela mesma noite, a casa foi invadida por um silêncio diferente. Não era o vazio habitual, era um silêncio denso, carregado de palavras não ditas. Antônio e Maria sentaram-se na varanda, cada um com sua xícara de café. O céu estrelado se estendia infinito sobre suas cabeças, e o som dos grilos criava uma melodia triste e confortável ao mesmo tempo. Depois de longos minutos de silêncio, Antônio falou. Maria, você sabe que eu não posso dar tudo o que uma mulher merece. Ela virou-se para ele, o rosto iluminado pela luz fraca da lamparina. E o que é tudo, Antônio? Ele respirou fundo, encarando o escuro à frente. Filhos, nome, futuro. Meu sangue tá seco, Maria. Já tentei, já rezei, já consultei médico, nada. Maria não respondeu de imediato. Deixou que o peso daquelas palavras pairasse entre eles. Então, com a calma de quem confia no que não se vê, disse, filho é dádiva, não obrigação. E família a gente constrói de outras formas também. Antônio olhou para ela, surpreso pela simplicidade daquela resposta. Em seus olhos, encontrou algo que há muito não via, aceitação. Dias depois, enquanto ajudava a mãe a organizar antigos móveis no galpão da fazenda, Antônio encontrou um velho relicário de madeira. Dentro, uma fotografia amarelada de seus avós na juventude, sorrindo com os rostos cheios de esperança. Ficou ali parado, olhando a imagem até Dona Olívia se aproximar. Seu avô também achava que não ia ter filho, disse ela, como se lesse seus pensamentos. Tentaram por anos, acharam que Deus tinha fechado o ventre da sua avó. Mas um dia, quando pararam de esperar, veio seu pai. Antônio sorriu amargamente. Milagre não se repete, mãe. Dona Olívia deu um tapinha em seu ombro. Milagre é só o nome bonito para aquilo que a gente não entende. Naquela noite, movido por uma coragem que nem sabia que tinha, Antônio convidou Maria para jantar na sala principal, um ambiente raramente usado desde a morte de seu pai. Com uma mesa simples posta, velas improvisadas e um frango assado no centro, ele a esperou. Maria apareceu, usando um vestido azul modesto, os cabelos soltos sobre os ombros. Quando entrou, a luz fraca parecia transformá-la em algo etéreo, quase irreal. Antônio ficou de pé, sem jeito, puxando a cadeira para ela. Não é luxo, mas é o que eu posso oferecer, disse ele. Durante o jantar, as palavras fluíam com naturalidade. Riram, relembraram histórias de infância, sonharam pequenos sonhos.
Em dado momento, Antônio percebeu que não queria mais carregar aquela esperança sozinho. No calor daquela noite, entre um gole de vinho barato e outro, ele tomou coragem. Estendeu a mão sobre a mesa e, com voz embargada, disse: Maria, sei que não tenho muito a oferecer, mas queria saber se você aceitaria dividir essa casa grande e vazia comigo. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que parecia que até o vento parou para ouvir a resposta. Maria sorriu, um sorriso tranquilo, cheio de fé. Pegou a mão dele entre as suas e respondeu: Não preciso de casa cheia, Antônio. Só de um coração que saiba amar. E foi ali, naquele instante simples e verdadeiro, que o destino deles mudou para sempre. O casamento foi simples, quase silencioso, mas ainda assim ecoou como um trovão por toda Campo Belo. Em uma manhã de domingo, sob um céu limpo que parecia abençoar o improvável, Antônio e Maria trocaram votos na pequena capela de São Sebastião, diante de poucos amigos leais e muitos olhares curiosos. A cidade inteira parecia ter uma opinião formada sobre aquela união. Uns murmuravam nas esquinas que Antônio enlouquecera de vez, casando-se com uma simples cozinheira. Outros diziam, entre goles de café forte na venda, que era sinal dos tempos. Até fazendeiro agora abaixa a cabeça para a sorte. Na porta da igreja, enquanto esperavam a noiva, 2 homens conversavam em voz baixa. Essa menina é esperta. Pegou o homem mais rico da região. Vai ver, já vinha tramando isso desde o dia que pisou na fazenda, disse o primeiro, coçando a barba. O segundo respondeu rindo. Se ela der filho para ele, vai virar rainha de Campo Belo. Esses comentários ecoavam no peito de Antônio como pedras lançadas no fundo de um poço. No entanto, ao ver Maria surgir, com um vestido branco simples e uma coroa de flores nos cabelos negros, todo o resto desapareceu. Havia uma serenidade nela que parecia proteger ambos de toda a malícia do mundo. Durante a cerimônia, o padre, um homem idoso de voz rouca, falou com clareza: O amor não é sobre o que podemos dar ou receber. O amor é sobre o que estamos dispostos a construir juntos, mesmo quando a terra parece seca e os dias parecem longos. Antônio apertou a mão de Maria com força ao ouvir aquelas palavras. Não havia dúvidas para ele ali. Apenas um desejo sincero de começar uma nova história. Após a missa, na porta da igreja, poucos se arriscaram a cumprimentá-los. Dona Olívia, com semblante sério, foi uma das primeiras a abraçar o filho e a nova nora, murmurando algo que só os 2 ouviram: Que Deus abençoe o que a coragem de vocês começou. A recepção foi feita na própria fazenda Boa Esperança. Não houve banda nem luxo. Apenas uma mesa farta, coberta por quitutes preparados por Maria e algumas mulheres da comunidade que, discretamente, admiravam a força da nova senhora da casa. Antônio, sem jeito com festas e cerimônias, mantinha-se ao lado de Maria, observando cada detalhe, cada sorriso tímido que ela trocava com os poucos convidados. No meio da tarde, sentaram-se no terreiro, em cadeiras de palha, para descansar os pés e a alma. Tá feliz? Perguntou ele, quase temendo a resposta. Maria encostou a cabeça em seu ombro e respondeu baixinho: Feliz, como quem planta esperança e vê a primeira flor nascer. O vento soprou leve, trazendo o cheiro da terra molhada que se misturava com o aroma do bolo de fubá, servido às crianças correndo pelo quintal. Aquela noite foi longa e silenciosa. Na casa grande, Maria e Antônio partilharam não apenas o leito, mas também as incertezas e esperanças que vinham junto com aquele novo passo. Não havia promessas grandiosas, apenas o compromisso silencioso de tentar. No entanto, enquanto se deitavam lado a lado, ambos sabiam, ainda que sem dizer, que a vida que construiriam juntos seria uma batalha diária contra as expectativas dos outros, e principalmente contra as próprias dúvidas que de vez em quando sussurravam no escuro.
Do lado de fora, sob o céu estrelado de Campo Belo, o mundo seguia seu curso, indiferente ao pequeno milagre que começava a se formar dentro daquelas paredes antigas. Os meses que se seguiram foram de adaptação. Maria, agora senhora da casa, impôs sua presença com a mesma doçura firme que usava para temperar seus pratos. Antônio, por sua vez, descobria-se um homem diferente, mais leve, mais sorridente, ainda que por dentro carregasse o medo mudo de jamais dar a Maria o que, no fundo, achava que ela merecia. Era uma manhã quente de janeiro, quando Maria, enquanto lavava roupas no tanque de pedra atrás da casa, sentiu uma tontura súbita. A visão embaçou e ela precisou apoiar-se na beira do tanque para não cair. Antônio, que vinha do curral, viu a cena e correu até ela. "Tá tudo bem?" perguntou, o rosto tenso. "É só o calor, Antônio. Nada demais", respondeu, tentando disfarçar. Mas Antônio não se deixou enganar. Conhecia a terra e sabia reconhecer quando algo fugia do normal. No dia seguinte, insistiu para que fossem à cidade, consultar o Dr. Valdomiro, o único médico de Campo Belo. Na pequena sala de espera, com paredes cobertas de retratos antigos e cheiro de éter no ar, Maria e Antônio aguardavam em silêncio. Quando finalmente foram chamados, Dr. Valdomiro examinou Maria com calma, fazendo perguntas rotineiras. Depois de alguns minutos, afastou o estetoscópio e olhou para o casal com um sorriso contido. "Parabéns, seu Antônio. Dona Maria está grávida." O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Antônio piscou várias vezes, como se as palavras não fizessem sentido. Maria levou as mãos à boca, os olhos marejados. "Quer que eu repita?" disse o médico meio brincando. "É isso mesmo. Vão ser pais." Antônio sentiu as pernas bambear e antes que pudesse reagir, tudo ficou escuro. Acordou minutos depois, deitado em uma maca improvisada, com Maria abanando seu rosto com um pedaço de papelão. "Se acordou, agora pode se preparar", disse ela sorrindo, os olhos brilhando de emoção. O caminho de volta para a fazenda foi feito em silêncio, mas um silêncio diferente de todos os que já haviam compartilhado. Era um silêncio carregado de promessas, de medo e de um tipo de alegria tão profunda que beirava o sagrado. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Os mesmos que haviam zombado agora cochichavam boquiabertos. "Grávida!" Mas não diziam que ele era estéril. Será que o milagre veio mesmo para Boa Esperança? Na venda, na igreja, nos terreiros, todos tinham uma teoria. Alguns diziam que era obra de feitiço, outros que Maria tinha arrumado outro homem. Mas havia também os que, em voz baixa, falavam de fé, de promessas cumpridas, de milagres que só acontecem para quem carrega a esperança no peito. Antônio e Maria, no entanto, fecharam-se em seu próprio mundo. A gravidez seguiu tranquila, apesar das mexericos e olhares atravessados. A cada semana, Antônio via a barriga de Maria crescer e, com ela, algo dentro dele também crescia. Uma certeza silenciosa de que, independentemente do que dissessem, aquele filho seria seu. No final de setembro, durante uma madrugada silenciosa, Maria entrou em trabalho de parto. Antônio, desesperado, correu para buscar a parteira Dona Geni, que chegou com sua maletinha de couro e a calma de quem já vira de tudo. Horas depois, com o sol ainda escondido atrás das montanhas, o primeiro choro ecoou pela casa. Era um menino forte, de pulmões poderosos, que abriu os olhos para o mundo com a mesma bravura que os pais haviam precisado para trazê-lo até ali. Quando Dona Geni colocou o bebê nos braços de Antônio, ele chorou sem vergonha, sem medo. Chorou pela terra seca que finalmente florescia, pela esperança que renascia, pela certeza de que, às vezes, o impossível era apenas questão de tempo e fé. Segurando o pequeno, Antônio olhou para Maria, exausta, mas sorrindo, e disse: "Nosso milagre tem nome?" Maria, com a voz rouca e cheia de ternura,
respondeu. Vamos chamar de João. Nome de quem vem para abrir caminhos. Antônio beijou a testa do filho e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se inteiro. Ali, sob o céu ainda adormecido de Campo Belo, nascia não apenas uma criança, mas uma nova história para a Fazenda Boa Esperança. Os meses seguintes ao nascimento de João trouxeram para a Fazenda Boa Esperança uma vida que Antônio jamais imaginara conhecer. O choro do bebê, os passos ansiosos pela casa, as risadas de Maria ao embalar o filho enchiam o ar de uma música nova, tão doce quanto inesperada. Antônio, que até então conduzia a vida com a rigidez de um vaqueiro moldado pela seca, se via agora trocando fraldas, inventando brinquedos de madeira e cantando modas antigas para fazer João dormir. Era um aprendizado diário, um curso acelerado no qual cada sorriso do filho era um diploma, cada gargalhada, uma medalha invisível. Mas a história não parou por aí. 2 anos depois, enquanto João aprendia a correr pelos corredores da Casa Grande, Maria começou a sentir os mesmos sintomas que haviam anunciado a chegada do primogênito. Antônio, ainda temeroso de sonhar alto demais, preferiu o silêncio à esperança. Mas a confirmação veio rápida e irrefutável. Maria estava grávida novamente. Dessa vez, Antônio não desmaiou, mas sentiu as pernas vacilarem do mesmo jeito. O médico, agora mais experiente nas reações do fazendeiro, apenas sorriu e deu 2 tapinhas amistosos em seu ombro, como quem dissesse: "Acostume-se, homem." Quando nasceu o segundo filho, uma menina de olhos vivos e cabelos castanhos como a terra molhada, Antônio parecia ter voltado 20 anos no tempo. Batizaram-na de Mariana, nome escolhido por Maria em homenagem à cidade das promessas e das minas de esperança enterradas sob o solo. O tempo avançou rápido, como a enxurrada que arrasta folhas pela estrada de terra. Com João e Mariana correndo pelo quintal, a fazenda parecia ter voltado a respirar. Até os bois pareciam mais robustos, o milho mais dourado, o céu mais azul. Então, como num roteiro que desafiava todas as estatísticas, a 3ª gravidez chegou. Dona Olívia, que envelhecia vendo a fazenda renascer, costumava sentar-se na varanda e comentar com as visitas. Antônio era terra seca, disseram. Pois Deus mandou foi 3 rios para correr dentro dessa casa. O 3º filho, batizado de Francisco, nasceu em uma madrugada chuvosa, com trovões ecoando pelas montanhas como tambores de celebração. Antônio, agora experiente nas funções de parteiro improvisado, ajudou Dona Geni no parto, cortando o cordão umbilical com mãos firmes e olhos marejados. Francisco era pequeno, mas forte, e veio ao mundo com o punho cerrado, como quem já nascesse pronto para lutar. Com 3 crianças enchendo a fazenda de vida, Maria e Antônio se viam constantemente às voltas com risos, choros, birras e brincadeiras. O trabalho, que antes parecia um fardo, agora era um desafio alegre. Cada novo dia trazia sua cota de surpresas. João, que tentava montar no cavalo sozinho, Mariana, que pintava as paredes da sala com carvão, Francisco, que fugia engatinhando para os galinheiros. A comunidade de Campo Belo, sempre rápida em criar narrativas, agora tratava a família com um misto de respeito e fascínio. Alguns falavam de milagre, outros de sorte. Os mais maldosos ainda murmuravam, sugerindo histórias sussurradas nos cantos escuros da venda. Mas, no fundo, até os mais céticos tinham que admitir: a Fazenda Boa Esperança havia renascido. Numa tarde de domingo, enquanto observava os filhos brincando de correr atrás das galinhas, Antônio disse a Maria, com um sorriso cansado, mas cheio de gratidão: "Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei algo assim." Maria, com as mãos sujas de terra e o cabelo desgrenhado pelo vento, respondeu: "E ainda estamos só começando, Antônio." E ele soube, naquele instante, que tudo o que precisavam para vencer os vendavais da vida já estava ali. O amor simples, a coragem silenciosa e a fé
inabalável que transformava deserto em jardim. O tempo, como sempre, trouxe com ele não apenas alegrias, mas também as sombras inevitáveis. E em Campo Belo, onde a vida alheia era tão comentada quanto a previsão do tempo, a felicidade de Antônio e Maria não passou despercebida, nem sem ser questionada. Os boatos começaram discretos, como uma brisa que antecede a tempestade. Na venda de seu Justino, entre um copo de pinga e outro, ouviam-se cochichos. É milagre demais para ser verdade. E se os meninos não forem dele? Ninguém dizia nada diretamente a Antônio, mas ele sentia. Cada aperto de mão frouxo, cada sorriso amarelo, cada olhar que se desviava rápido demais. Era como uma poeira fina que entrava pelas frestas da porta, impossível de varrer completamente. O estopim veio numa manhã de sábado, quando Antônio levou João para comprar doces na venda. Enquanto escolhia balas para o filho, ouviu, sem querer, duas mulheres comentando atrás do balcão. Se o sangue dele é seco, de onde saiu essas crianças? O povo fala que a cozinheira tinha outro antes dele. Antônio congelou. Um nó apertou-lhe a garganta. Pegou João no colo e saiu da venda sem dizer palavra, deixando para trás os olhares curiosos e as palavras malditas que continuavam a ecoar em sua mente. Naquela noite, o silêncio na casa era pesado. Maria, percebendo a tensão, tentou puxar conversa durante o jantar, mas Antônio respondia com monossílabos, a cabeça em outro lugar. Após colocar as crianças para dormir, Maria sentou-se na varanda, onde Antônio já estava, encarando o céu sem estrelas. O vento frio da noite trazia o cheiro da terra úmida. — Que foi, Antônio? Perguntou ela, a voz suave, mas firme. Ele demorou a responder. Quando finalmente falou, a voz era rouca de tanto reprimir. — O povo tá falando, Maria, dizendo que os meninos não são meus. Maria permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras como se fossem facadas. Depois, levantou-se devagar e ficou de frente para ele. — E você? Perguntou, a voz embargada. — Você também acha isso? A pergunta pairou entre eles como uma ameaça, como um teste definitivo de tudo o que haviam construído. Antônio olhou para Maria, para aquela mulher que havia transformado sua vida, que havia enchido a casa de luz e calor. Viu a dor nos olhos dela, a mesma dor que ele sentira tantas vezes quando olhares o julgavam sem saber sua história. — Eu não sei o que pensar, confessou ele, a voz quebrada. Maria recuou um passo, como se tivesse levado um tapa. Cruzou os braços sobre o peito e encarou o chão. — Se você não sabe, Antônio, então é porque nunca acreditou de verdade na nossa história. Ele tentou se levantar, dizer algo, mas ela já havia entrado na casa, deixando-o sozinho com o peso de suas dúvidas. Naquela noite, Antônio não dormiu. Andou de um lado para o outro, ouvindo o som da chuva batendo no telhado, tentando encontrar respostas para perguntas que, no fundo, sabia que nunca deveriam ter sido feitas. Enquanto isso, Maria chorava em silêncio, abraçada aos filhos, jurando para si mesma que não deixaria que o veneno do mundo destruísse aquilo que haviam construído com tanto amor. E sem que eles soubessem, o destino preparava mais uma revelação, uma verdade escondida, que tinha o poder de curar ou de ferir para sempre. A manhã seguinte amanheceu pesada, como se o próprio céu de Campo Belo carregasse a tensão que pairava sobre a fazenda Boa Esperança. Maria não falava. Antônio, consumido pela culpa, tentava agir como se nada tivesse acontecido. Mas a ausência de seus sorrisos e a distância no olhar de Maria o perseguiam a cada passo. No café da manhã, os meninos sentiram o clima estranho e pela primeira vez comeram em silêncio. Após o desjejum, Maria recolheu os pratos sem dizer uma palavra. Antônio quis pedir desculpas, mas o orgulho e o medo o mantiveram calado. Foi Dona Olívia quem, percebendo o clima carregado, decidiu intervir. Chamou Antônio para conversar nos fundos da casa, sob a sombra de um pé de manga.
Meu filho, você está cavando a própria cova com essa desconfiança, disse ela, olhando firme nos olhos dele. Mas, mãe, como eu vou saber? Respondeu Antônio, a voz carregada de angústia. Todo mundo fala. E se for verdade? Dona Olívia cruzou os braços e respirou fundo antes de falar. Antônio, você acha mesmo que Deus ia brincar com você desse jeito? Você acha que essa mulher que largou tudo para viver nessa fazenda ia te enganar? As palavras da mãe cortaram Antônio mais fundo que qualquer foice. Ficou ali parado, mastigando a própria vergonha. Às vezes, continuou Dona Olívia, o milagre acontece quando a gente já nem acredita mais, mas para ver o milagre tem que ter fé. Sem fé, até o milagre vira dúvida. Antônio não respondeu. Apenas baixou a cabeça, sentindo-se pequeno diante da sabedoria simples daquela mulher. Mais tarde, enquanto Maria estendia roupas no varal, Antônio se aproximou, inseguro. Maria, disse ele, a voz hesitante, eu errei. Ela não parou o que fazia. Continuou pendurando uma camisa minúscula de Francisco. Errou, sim, respondeu sem raiva, mas com uma tristeza profunda na voz. Eu deixei o veneno dos outros entrar na nossa casa, continuou Antônio. Duvidar de você foi duvidar de tudo o que a gente construiu. Maria finalmente virou-se para ele, os olhos marejados. Eu fiz uma promessa, Antônio, disse ela, a voz embargada. Antes mesmo de vir para cá, fui até o santuário de Nossa Senhora das Graças em Prados, rezei ajoelhada no chão frio, pedi para ter uma família, para encontrar um lugar onde pudesse criar meus filhos no amor. Prometi que, se conseguisse, dedicaria cada dia da minha vida a essa bênção. Ela tirou do bolso do vestido um pequeno amuleto de madeira, gasto pelo tempo. Carrego isso comigo desde aquele dia, disse, colocando o amuleto na mão de Antônio. Foi a minha fé que trouxe nossos filhos, não outra coisa. Antônio segurou o amuleto como se fosse algo sagrado. As lágrimas, contidas por tanto tempo, finalmente romperam. Ele caiu de joelhos no chão batido, abraçando Maria pela cintura. Me perdoa, disse, a voz sufocada pelo choro. Eu sou um tolo. Você é o maior milagre que essa terra já viu. Maria, emocionada, ajoelhou-se ao lado dele e o abraçou forte. Naquele abraço, Antônio compreendeu que o que os unia era muito maior do que sangue, do que fofoca, do que qualquer dúvida. Era uma fé inabalável, construída no amor, na coragem e na esperança. E ali, na simplicidade daquele instante, eles reconstruíram tudo o que os boatos haviam tentado destruir. O vento soprou leve pelo quintal, balançando as roupas no varal como bandeiras de vitória silenciosa. A fazenda Boa Esperança, mais uma vez, resistia. Os anos passaram com a serenidade de um rio manso, e a fazenda Boa Esperança floresceu como nunca antes. João, Mariana e Francisco cresceram fortes, saudáveis e cheios da vivacidade que parecia brotar diretamente da terra, que um dia fora considerada estéril. Antônio, agora com cabelos grisalhos e mãos ainda firmes, observava os filhos correrem pelos campos que ele mesmo havia desbravado na juventude. Maria, ao seu lado, ainda carregava no olhar a mesma fé tranquila de quando chegou ali, tantos anos atrás. Campo Belo também mudara. A cidade, que antes murmurava boatos nas esquinas, agora contava a história de Antônio e Maria como uma lenda local. Uma prova viva de que milagres acontecem para quem tem coragem de acreditar. Na varanda da Casa Grande, certa tarde, Antônio lia um livro velho quando foi surpreendido por João, agora um rapaz feito, de fala mansa e olhos cheios de brilho. Pai, sabe o que eu decidi? Perguntou o jovem, sentando-se ao lado do velho fazendeiro. Me diga, meu filho, respondeu Antônio, fechando o livro com cuidado. Quero ficar aqui, cuidar da fazenda. Quero continuar o que o senhor e a mãe começaram. Antônio sentiu um nó na garganta. Durante tantos anos, temera não deixar herdeiros, temera ver seu legado se desfazer no vento como poeira. E agora, ali estava João,
firme e decidido a dar continuidade à história. Você sabe que não é fácil, João, disse ele, a voz embargada. A terra exige mais do que força, exige amor. João sorriu, um sorriso que carregava toda a simplicidade e a força de gerações. Foi isso que o Senhor me ensinou, pai. Amor pela terra, amor pela família. Naquela noite, reunidos na sala de estar, com uma fogueira crepitando na lareira, os 3 filhos prestaram homenagem aos pais. Mariana trouxe um bolo de fubá feito por ela mesma. Francisco, agora com seus 14 anos, tocou no violão algumas modas antigas que Antônio costumava cantar. Era uma celebração silenciosa, mas cheia de significado. Depois que os filhos subiram para dormir, Antônio e Maria ficaram sozinhos na varanda, observando as estrelas. Você lembra, Maria, disse ele, apertando a mão dela suavemente, de quando tudo parecia impossível? Ela sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. Deus escreve certo por linhas que a gente não entende, Antônio. O vento trouxe até eles o cheiro do mato molhado e o som dos grilos no campo. Um sentimento de paz profunda os envolveu, como um abraço invisível da própria terra. Dias depois, enquanto organizavam velhos documentos no sótão da casa grande, Mariana encontrou uma caixa esquecida, cheia de cartas e fotografias antigas. No fundo da caixa, uma carta chamou a atenção. Era de Dona Olívia, escrita à mão em papel amarelado. Meu filho, sei que um dia você entenderá que o amor verdadeiro não depende do sangue que corre nas veias, mas do amor que se planta na alma. Sempre soube que você teria a família que merece. Talvez não da forma como todos esperavam, mas da forma mais bela que existe, pelo amor. Antônio leu aquelas palavras com lágrimas nos olhos. Maria, ao seu lado, segurou sua mão com força, e naquele momento ele teve certeza. Havia cumprido seu destino, não como o fazendeiro estéril que Campo Belo conhecera, mas como o homem que fez florescer, em terra seca, o jardim mais bonito de todos. A história deles, antes contada com desconfiança e zombaria, agora era lembrada como uma lição eterna sobre fé, amor e milagres que acontecem onde menos se espera. E enquanto as estrelas brilhavam no céu escuro de Campo Belo, a boa esperança continuava a viver, batendo forte no peito de todos que ousassem acreditar.